O livro O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg, reconstrói a trajetória de Domenico Scandella, conhecido como Menocchio, um moleiro nascido em 1532 na pequena vila de Montereale, na região do Friuli, norte da Itália. A obra nasce da análise detalhada de 2 processos inquisitoriais movidos contra ele no final do século XVI. Ginzburg mergulha na mente de um homem comum, revelando o universo cultural, social e religioso que o cercava. Menocchio viveu em uma comunidade rural estruturada por relações de dependência, tradição religiosa intensa e forte controle moral. O moinho onde trabalhava não era apenas local de produção de farinha, mas centro de sociabilidade. Ali camponeses conversavam, trocavam notícias e discutiam acontecimentos. O moleiro mantinha contato constante com diferentes famílias e com viajantes, favorecendo a troca de ideias. Ele não era um camponês miserável, nem um grande proprietário. Pertencia à camada intermediária, com relativa estabilidade econômica. Casou, teve filhos, assumiu funções comunitárias e sabia ler e escrever, fato raro naquele ambiente rural. A alfabetização lhe permitiu acesso a livros que circulavam em língua vulgar graças à expansão da imprensa após Gutenberg. Entre as obras que leu estavam compilações bíblicas, textos morais e narrativas religiosas populares, como Il Fioretto della Bibbia. Também teve contato com histórias que misturavam fantasia e ensinamentos espirituais. Essas leituras não foram absorvidas de maneira obediente. Ele reinterpretava, reorganizava, fundia ideias escritas com tradições orais camponesas. A partir desse processo mental, construiu visão própria sobre a origem do mundo. Segundo suas palavras, no início, tudo era uma massa informe, semelhante a um grande queijo. Dessa matéria surgiram vermes, que cresceram e tornaram-se anjos. Entre eles, um destacou-se e passou a ser Deus. A metáfora vinha da experiência concreta com alimentos e com a transformação natural da matéria. Para ele, o universo não resultava de ato divino, ordenado e distante, mas de processo quase biológico. Essa concepção rompia frontalmente com a doutrina oficial da Igreja Católica. As reflexões dele iam além da cosmologia. Menocchio afirmava que o Espírito Santo poderia habitar qualquer pessoa. Questionava a riqueza e poder do clero, criticava a cobrança de taxas religiosas e demonstrava indignação com a exploração dos pobres. Declarava que Cristo fora homem virtuoso, porém rejeitava formulações teológicas complexas sobre natureza divina. Relativizava a virgindade de Maria conforme ensinamento oficial. Sustentava que cada povo acreditava na religião herdada e que nenhuma fé possuía exclusividade absoluta da verdade. Essas ideias circulavam nas conversas cotidianas no moinho. O contexto histórico tornava tais declarações extremamente arriscadas. A Igreja Católica vivia período de endurecimento disciplinar. Após o avanço protestante iniciado por Lutero, o Concílio de Trento havia reafirmado dogmas e fortalecido a vigilância doutrinária. A Inquisição monitorava possíveis desvios. Em 1583, denúncias chegaram às autoridades. Testemunhas relataram falas consideradas escandalosas. Menocchio foi preso e levado para interrogatório. Os registros do primeiro processo revelam clima tenso. Os inquisidores formulavam perguntas detalhadas, tentando identificar a origem de cada ideia. Queriam saber títulos dos livros lidos, nomes de influências e contatos suspeitos. Menocchio respondia com franqueza surpreendente. Explicava metáforas, justificava raciocínios, afirmava ter refletido sozinho. Em alguns momentos demonstrava hesitação, em outros reafirmava convicções.
não se apresentava como inimigo da Igreja, mas como alguém que buscava compreender o mundo a partir da própria razão. Os juízes consideraram suas ideias heréticas, porém avaliaram circunstâncias como idade e posição social. A sentença determinou prisão e abjuração formal. Ele declarou arrependimento público e recebeu ordem de não discutir assuntos teológicos. Após período de encarceramento, retornou à comunidade sob vigilância. A volta ao cotidiano não apagou inquietação intelectual. Menóquio continuou refletindo e conversando. Novas denúncias surgiram. Em 1599, teve início o segundo processo. O clima estava mais severo. A reincidência pesava contra ele. Durante interrogatórios, já idoso, tentou suavizar certas afirmações, mas o núcleo de suas ideias permaneceu intacto. Repetiu metáfora do queijo, reiterou críticas ao clero e reafirmou concepção ampla sobre religiões. Os inquisidores interpretaram postura como persistência obstinada no erro. O tribunal decidiu aplicar pena máxima. A sentença determinou execução. Em 1599, Menóquio foi morto por ordem da Inquisição. A intenção era eliminar foco de pensamento desviante e reafirmar a autoridade da Igreja. Contudo, os autos do processo permaneceram arquivados. Séculos depois, Carlo Ginzburg encontrou esses documentos e percebeu riqueza extraordinária. A partir deles, reconstruiu não apenas biografia de um moleiro, mas o universo mental do campesinato europeu do século XVI. A obra inaugurou a abordagem conhecida como microhistória, que investiga indivíduo comum para iluminar estruturas amplas. Em vez de narrar batalhas ou decisões papais, Ginzburg analisou minúcias do cotidiano, palavras exatas registradas nos interrogatórios e contextos sociais envolvidos. A narrativa revela circulação complexa entre cultura escrita e tradição oral. Mostra que camponeses podiam elaborar sínteses originais a partir de leituras fragmentadas. Demonstra que pensamento popular não era mera repetição passiva da doutrina oficial. Menóquio surge como figura que encarna a tensão entre imaginação individual e poder institucional. Sua metáfora do queijo traduz o universo inteiro dentro de referência doméstica e concreta. Essa criatividade intelectual, longe de inocente, representava ameaça à uniformidade religiosa desejada pelas autoridades. O livro apresenta riqueza de detalhes sobre procedimentos inquisitoriais, sobre estrutura comunitária do Friuli, sobre impacto da imprensa e sobre relações entre centro e periferia cultural. Cada resposta de Menóquio permite vislumbrar esforço humano para compreender existência. Ele não possuía formação teológica formal, mas articulava perguntas profundas sobre a origem do mundo, justiça divina e desigualdade social. A morte encerrou sua vida, porém não apagou voz preservada nos registros. A história narrada por Ginzburg transforma um processo judicial em retrato amplo de época, marcada por conflitos religiosos e transformação cultural. O caso de Menóquio revela a complexidade do século XVI e mostra que mesmo nas aldeias mais afastadas existiam indivíduos capazes de criar sistemas próprios de pensamento. O queijo e os vermes deixam de ser apenas metáfora estranha e passam a representar força criativa da mente humana diante de estruturas rígidas de poder.